Jesus. Glória a Deus. Quem puder abrir sua Bíblia, abra comigo aí, Atos, capítulo 3. Eu me sinto muito honrado por Deus de estar aqui mais uma noite. Cada um teve as suas dificuldades de acesso até para chegar à igreja. O percurso pode ter sido um pouco complicado para alguns, mas aqui estamos para glorificar o nome do Senhor, que é motivo de grande alegria. Amém? Quem achou o capítulo 3, diga glória a Deus. Guarda aí um momentinho. O epígrafo diz assim: a cura de um mendigo aleijado. Glória. Vamos ler do versículo 1 ao 10, para que a gente fique bem entendido do que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Em outras Bíblias vai estar aí na hora 9, né? Na minha. Pronto, mas aqui já está bem explicadinho, aqui às 3 horas da tarde, que tem gente que fica voando assim, meu Deus, que a hora 9 é o quê? 9 horas, às 19. Então vamos lá, a hora 9 já está dizendo aqui, às 3 da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse para ele quem? Para o aleijado. Pedro olha para o aleijado e diz para ele: olha para nós. Nós, porque estava Pedro e João, dizendo para ele: olha para nós. E o aleijado aí fixou o olhar em Pedro e João. E quando Pedro disse: olha para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, como se fosse ouro, prata, na nossa época dinheiro, né? Coisas de valor. Versículo 6 diz: não tenho prata e nem ouro, disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Versículo 7 diz: e segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, versículo 8, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo, versículo 9, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, o reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Só para esquentar um pouquinho, para o irmão que está no seu lado aqui, irmão. Muitos vão ficar admirados com o que vai acontecer na sua vida. Você tem? Aplauda aquele que pode fazer mais do que nós vamos nessa noite. Glória a Deus. Certo dia, em falar em Pedro, Jesus encontra-se com ele e ele estava preparando as redes para pescar, porque Pedro era pescador, residia ali na cidade de Cafarnaum e costumava pescar, era o seu ganha-pão, né? E quando ele se encontrou com Jesus, naquele dia Jesus disse para ele:
Eu tenho uma proposta melhor para você. Agora você veja bem, você está trabalhando em uma empresa, ou autônomo, né? Como alguns aqui, ou empresário, e chega Jesus para você e diz: olha, você está aí na sua atividade de ganhar pão, mas eu tenho uma proposta melhor para você. Eu quero te fazer, além de pescadores de peixes comuns, eu quero te fazer pescadores de homens. Aleluia, meu Deus. Pescadores de homens. Ele quis dizer: olha, eu quero te fazer pescadores, ganhadores de almas. Aleluia. Para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí Pedro aceitou aquele convite. Tem muitos Pedros aqui nessa noite. Aleluia. E aceitaram o convite do Senhor Jesus Cristo, estão aqui. E Pedro, quando aceita o convite, ele logo começa a seguir Jesus. E se você for estudar um pouco sobre Pedro, você vai ver que Pedro foi um discípulo assíduo, um discípulo que sempre foi perseverante, esteve lado a lado com Jesus, um discípulo que aprendia juntamente com ele, em tudo que ele ensinava, em todos os sermões que Jesus dava perante as pessoas, a sociedade, ao ar livre, nas sinagogas. Pedro estava presente. Pedro era um aluno que aprendeu muito bem com Jesus, muitas coisas. Muitos aqui conhecem Pedro. Quem conhece Pedro? Levante a mão. Louvado seja Deus, aleluia. Nem eu conheço. A gente já ouvimos falar sobre Pedro. Mas o pouco que já ouvimos falar sobre Pedro, sobre a sua história, nós percebemos que ele foi um homem de Deus, ao ponto de Jesus Cristo, quando ainda no início do seu ministério, quando ele recebe esse convite maravilhoso, no início do seu ministério, Jesus Cristo já tinha projetado para a vida dele algo tão tremendo, a qual ele disse: olha, sobre a sua vida, através de você, eu edificarei a igreja, chamada Igreja Primitiva. Aleluia. Que foi a primeira igreja daquela época. Repita comigo: eu sou o projeto de Deus. Irmãos, cada um de vocês eu quero chamar nessa noite como Pedro. Porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Quando Deus resgatou a minha vida, quando Deus resgatou vocês, Ele não nos resgatou para que nós venhamos simplesmente ouvir a sua palavra, sentar em uma cadeira dentro de um templo e simplesmente ficar para nós. Mas quando nós ouvimos aquela palavra que transformou o nosso interior e de dentro saiu para fora um novo homem, uma nova mulher, Ele quer dizer: olha irmão, olha minha irmã, olha meus filhos, eu quero que essa transformação ela possa transbordar de uma maneira tão efeituosa que o irmão, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda possa ser contagiado e ser transformado também através da sua vida. Foi o que ele fez na vida de Pedro. Através da sua vida eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Eu vou edificar aqueles que são chamados para fora. Eu vou edificar. Se você estudar um pouquinho sobre Atos, sobre a igreja primitiva, você vai ver no capítulo 2 que eles viviam juntos em união. E cada dia, presta atenção, olha, cada dia, ei irmãos, é cada dia é um dia após o outro. A Bíblia diz: cada dia era acrescentado o número de salvos. Aleluia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é todo dia, pastor? Todo dia temos salvo na igreja, glorificando, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero ser salvo por esse Jesus. É isso, essa é a novidade do evangelho que custa tempo para nós. Mas nós às vezes nos limitamos. Nós nos limitamos. Eu não quero pregar ignorante hoje. Ignorante que eu falo é Jesus rasgando tudo. Não, bem calminho hoje, deu para a gente entender bem. Amém. E entendemos que esse é o plano de Deus, é que você venha contagiar. E Pedro foi um exemplo disso. E Jesus Cristo, antes de subir aos céus, melhor dizendo, depois da sua morte de cruz e ressurreição, nós sabemos que ele falou com mais de 70, apareceu com mais de 70 pessoas, ou mais. E sabemos que uma das suas aparições, quando ele apareceu para os seus discípulos, ele disse: varões galileus, permaneçam em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. E esse mesmo poder é o poder que vai descer sobre vós quando eu enviar o meu divino Espírito Santo. Aí tem aquela promessa do divino Espírito Santo que ia descer sobre o povo. E Jesus Cristo, ele sobe aos céus, e ainda um anjo aparece e diz: olha, esse mesmo Jesus, um anjo aparece.
Esse mesmo Jesus que você está vendo subir aos céus e desapareceu com as nuvens, é o mesmo Jesus Cristo que um dia voltará. Aleluia. Ele não virá mais como um menino, uma manjedoura, mas ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não virá mais e entrará em Jerusalém assentado em um jumentil, não. Mas a Bíblia diz que ele virá outra vez. E quando ele virá montado em um cavalo branco. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então entendemos, querido, que Jesus, quando subiu aos céus aí agora, ele deixa uma promessa. Repita comigo, ele deixa uma promessa. A promessa da descida do Divino Espírito Santo. E estavam todos reunidos ali, no mesmo lugar. Era época de festa, a cidade muito movimentada, agitada, muitos turistas, pessoas de fora vinham. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali, elas foram surpreendidas justamente naquele dia. No dia da cidade movimentada, no dia da cidade em alvoroço, no dia que a cidade estava em festa, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele desceu como um vento veemente, um vento impetuoso, um vento forte, e foi entrando sobre aquelas pessoas, de uma a uma, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha, irmão, quando a Bíblia diz todos, ele não coloca vírgula, ele diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão, quando o Espírito Santo ele desce sobre a vida de um homem e de uma mulher, nós não conseguimos nos conter. Sabe por quê? Porque quando ele desce, nós meramente só apreciamos a sua glória, a sua presença, a sua maravilhosa unção que está naquele momento ali, nos tocando, nos funcionando a receber mais dele. E foi o que aconteceu naquele momento. As pessoas foram impactadas pelo Espírito Santo, todos foram cheios, os corações se encheram de alegria, e a maioria foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em outras línguas, que a Bíblia diz que foram línguas repartidas como que de fogo. Aí a gente podemos estudar depois sobre isso. Quando você tem um tempinho, você lê lá e dá uma pesquisada sobre a descida do Divino Espírito Santo. Aquele que não é batizado ainda pode pensar nisso, estudar e saber o porquê as pessoas elas falam em línguas estranhas e etc. Mas não vem ao caso do momento. E o Espírito Santo desceu sobre o povo e todos foram cheios do Espírito Santo, inclusive Pedro e todos os irmãos que estavam ali. Aleluia. Receberam a promessa. Então, cristão que está aqui nessa noite, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Olhe para a mão que está do seu lado para ele, irmão. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. E essa promessa, quando ela descer sobre você, você vai ver que tudo vai ser diferente. E a Bíblia diz que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, Jesus já tinha saído desta terra, já tinha deixado os discípulos. O Espírito Santo desceu e eles agora, dando a continuidade ao ministério, o apóstolo Pedro, uma certa vez, como costumeiramente eles faziam, entrar no templo para orações, como costumeiramente eles faziam, entrar no templo para estudar, para meditar. Nesse dia, nessa tarde, porventura, eles resolveram entrar no templo. E a entrada, repita comigo, a entrada principal era chamado de entrada formosa, era a porta formosa. E no templo existiam 9 portas. Dessas 9 portas, 8 portas, elas eram estreitas, de mais ou menos 5 metros de largura. Olha que porta estreita. Uma porta de 5 metros de largura, mais ou menos isso, 5 metros de largura por 9 de altura. Era cada porta. 8 portas nessa espessura. Agora já a entrada principal, que era a porta formosa, ela era uma porta que media aproximadamente de 22 a 25 metros de altura. Veja que porta imensa.
E a sua largura aparecia mais ou menos de 18 a 20 de largura. A altura da porta, 22 a 25. A sua largura, 18 a 20. Então entendemos que era, eu não posso chamar isso de porta, eu vou chamar de portões, né? Eu fiz um serviço recentemente no escritório, e a porta que o carpinteiro foi instalar lá, a altura do forro do gesso lá é mais ou menos 4,5 metros, quase 5 metros. A porta que ele colocou, eu pensei que ele ia botar uma bandeira, né? E a porta só naquela altura padrão, até 2,5 metros, 3 metros. Meu irmão, a porta vai até o teto. Aí você abre o trinco, interessante, o trinco é a porta grandona, tem Jesus, né? Eu achei bonito, né? Muito luxo. Então, uma porta de 4 metros já surpreende. Você imagina uma porta de 22 a 25 metros de altura. A porta, a entrada do templo era muito alta, né? E quem já foi no templo de Salomão, que teve a oportunidade, eu creio que aqui alguns já tiveram a oportunidade, né? Eu não sei. Mas se não tiveram, vão ter ainda. O templo de Salomão é basicamente parecido, né? As portas é muito imensas, né? Então, 22 a 25 de altura. Agora, o que chama a atenção é que essa porta chamada Formosa, era formosa porque ela não era uma porta comum, simplesmente só revestida com madeira, feita com madeira. Era uma porta que era feita de bronze, que veio de Corinto. Então era algo finíssimo. Essa porta era muito valiosa. Olha para o irmão pensando sobre aqui, irmão. Tinha 9 portas. 8 portas era baixo valor. Agora a 9ª porta, ela tinha muitíssimo valor. Agora você veja bem. Essa porta fora colocado, diz a Bíblia, um homem aleijado. Então, olha, não tinha um auxílio de cadeira de rodas, ele não vinha se arrastando, mas a Bíblia deixa claro que todos os dias ele era levado para estar ali, mendigando. Meu Deus. Eu quero ressaltar algumas pessoas que estão ouvindo aí essa palavra. Tem muitas pessoas, querido, que acham que quem está do seu lado vai lhe levar avante, vai lhe levar a algum lugar, e às vezes não vai. Sabe por quê? Porque aquele homem, todos os dias, ele era levado à porta daquele templo para pedir. Ele tinha os amigos, mas só o levavam para um lugar, para que ele fosse mais um mendigo todos os dias. Eu quero te dizer uma coisa: as pessoas que te levam a ser todos os dias mais um mendigo, essas pessoas não querem o seu bem. Meu Deus, aleluia. As pessoas que te levam a ser todos os dias a mesma pessoa, essas pessoas não querem o seu bem. Simplesmente elas querem te ver mendigo pro resto da vida. Elas querem te ver dependente delas pro resto da vida. E era o que acontecia com aquele mendigo. Todos os dias ele era carregado na porta do templo. Agora, por que não deixavam ele naquelas outras portas, né? Na porta de 5 por 9. Só deixaram ele na porta de 22 por 18, ainda mais revestida no bronze, né? Porque geralmente só quem passava por ali era o pessoal que, não, vou pela porta principal, que tem mais condições. Então ele já ficava por ali, que era para pegar o real, né? Para alguém dar alguma coisa, ele mandou para ele. Todos os dias ele estava ali. E quantas pessoas vivem uma vida desse jeito, elevado e carregado por pessoas para estar em uma posição como se fosse um mendigo, vivendo a mendigar todos os dias da sua vida. A mendigar o que? A mendigar o amor de um pai que você não tem ou não teve, o amor de um irmão, de uma mãe que muitos não teve. Porque sabemos aí que a nossa sociedade ela tem uma dificuldade imensa, os pais, de criar os filhos com amor, na disciplina que o Senhor ele nos permite e nos manda que criemos. E muitos pais erram nisso. Eu presenciei isso quase todos os dias onde eu moro. Pais que olham para os seus filhos de manhã cedo e já vai xingando o seu filho, chamando o filho disso e daquilo.
e você vê que não expressa amor, e aquelas palavras vão simplesmente trazendo ódio e causando aquela revolta no coração dos seus filhos, essa criança vai crescer revoltada, vai ser um ser humano revoltado, um ser humano que às vezes ele não vai ter uma positividade na vida, ele vai ser um aleijado na sua vida, precisando ser carregado por pessoas e ajudado a vida toda, porque ele não sabe andar sozinho, não se sente amado por conta dos pais que ainda erram nesse ponto. E quantas pessoas também vivem a vida a medicar, sendo carregado todos os dias, porque essa pessoa não tem a felicidade que ela quer ter. Ela tem riqueza, ela tem a prata, ela tem o ouro, mas ela não tem a felicidade dentro do seu interior, porque a prata e o ouro não traz felicidade. Ele era colocado de frente à porta de bronze, porta de alto valor. Pessoas pobres e ricas passavam por ali. Você pode estar sendo levado para a esquerda, para a direita, por pessoas que te levam a lugares, a conhecer caminhos, a coisas que não vão te levar avante. Sabe por quê? Porque a sua felicidade, aquilo que você precisa, a felicidade que você procura, não está naquilo que as pessoas te levam e te colocam a estar para você tentar encontrar. Mas a sua felicidade, ela está em alguém muito mais importante do que a prata. Ela está em alguém muito mais importante do que o ouro. Ela está em alguém muito mais importante do que todas as riquezas, do que carros importados, do que tudo que esse mundo pode nos oferecer. Esse alguém é o nome de Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis. E é esse Jesus Cristo que a igreja Bom Samaritano pode te oferecer nessa noite. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos é muito maior que a prata, é muito maior que o ouro, é muito maior do que a riqueza. É o nosso Senhor Jesus Cristo que pode transformar a sua vida. Creio, aleluia. E é isso que confiamos, porque sabemos que Jesus é o melhor. Repita comigo, irmão. Diga, irmão, Jesus é o melhor. E se tiver um melhor que ele, nós vamos passar por cima, porque ele é o nosso melhor, né? Glória a Deus. Então, queridos, nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, é aquele que pode mudar a nossa vida, é aquele que pode transformar. E nessa noite, essa palavra, ela não é tão direcionada para você, mas essa palavra, eu quero que você se coloque na posição de Pedro nessa noite, porque o que Deus tem para essa igreja é que sejamos um Pedro, é que sejamos um João, a passear nas portas do templo, aí de encontro a aleijados, a mancos, a pessoas que sofrem, aos necessitados. Jesus Cristo disse: olha, eu vim para os doentes. Então, querido, são os doentes, são os necessitados que a igreja tem que ir atrás, porque Jesus quer essas pessoas. Nós precisamos fazer isso. O Evangelho, certa feita, Deus falou com Pedro em outra ocasião, disse para ele, mostrou em sonho uma cortina e vários animais impuros. E aqueles animais impuros, aqueles animais tipo coelho, porco, que eles não comiam. O judeu não comia isso. Então era considerado impuro. E quando Deus mostra em sonho essa cortina para Pedro, nessa cortina tinha todos esses animais impuros. E a voz dizia para ele, a voz do Senhor dizia: olha, mata e come. E Pedro, como de costume, ele disse: olha, eu não como, eu não vou fazer isso. Isso é impuro. Isso é nojento, eu não vou comer isso. E sabemos todos nós que algo impuro, algo imundo, ninguém tem coragem de comer, não é verdade? Mas se Deus mandar, a gente come, porque nós somos servos do Senhor. E quando Deus falou para ele, ele disse: eu não vou comer porque é impuro. Mas aí a voz repetiu e disse: mata e come. Meu Deus. E ele disse: então eu vou comer. Sabe o que quer dizer isso, Pedro? A interpretação desse sonho, ele entendeu que Deus estava dizendo para ele: olha, a palavra, ela tem que ser pregada para o judeu, mas também para o gentio, para aquele que é impuro, para aquele que é imundo, para aquele que é necessitado, para aquele que é fraco, para aquele que não pode. É para ele que eu quero que a minha palavra seja pregada também. Aleluia, Senhor. Então é isso que Deus quer que nós venhamos entender. Não fique para você o melhor.
O melhor do churrasco não é só para mim e para você. O melhor do churrasco, o melhor vinho da festa é para ser distribuído, é para todos, porque todos precisam desse mesmo vinho chamado Jesus Cristo, dessa mesma palavra de salvação. E aí aquele mendigo era levado todos os dias para ficar na porta formosa. Por isso que ela era formosa, porque é uma porta muito bonita, um bronze polido, coisa mais linda. Você falou sobre o templo de Salomão. Falando sobre o templo de Salomão, só para ter uma dimensão, nós tivemos lá em São Paulo. Eu acho que a porta lá, né, é maior que isso aqui. É maior que isso aqui, eu acho. Isso aqui eu sei que é uma porta. Uma dimensão, né? Tem maçaneta. É muito grande lá. Então, o irmão Eduardo está falando sobre a porta do templo de Salomão, que a história pode dar de conhecer. Diz que é muito alta, grande, né? Então, já fica aí para a gente entender o porquê a porta era chamada Formosa, a porta principal. E ele era colocado ali todos os dias. Mas até que um dia, repita comigo, até que um dia, aquele aleijado teve uma visita de 2 anjos. E a Bíblia diz que no horário das 3 horas da tarde, Pedro e João estavam entrando ali no templo. Quando eles começam a subir as escadarias ali da entrada da porta, a Bíblia diz que aquele homem que era aleijado, que estava todos os dias ali pedindo, ele olha para Pedro e João e diz, e faz aquele sinalzinho, né? Eu não sei se ele estava com a bandeja, né? Muita gente estava com a bandejinha. Aí faz aquela. E Pedro e João olha para ele, Pedro e diz, olha para nós. Nós não temos ouro e nem prata. Aleluia. Mas esse homem nunca encontrou alguém assim. Repita comigo. Esse homem nunca encontrou alguém assim. Como você, Pedro. Olha para o irmão que está do seu lado para ele. Esse homem, esses homens, essas mulheres que estão aí afora, nunca encontrou alguém assim como você. E é você que Deus quer usar. Aleluia, Senhor. Todos entravam ali, nem olhavam para eles. Olha, fazia assim, ó. Estão aí. Outros, eu tenho um tio meu, que uma vez, você vê como ele é, gente ruim, carne de pescoço. Carne de pescoço? Carne de pescoço. Se for de galinha, Xarope. Uma certa vez, o mendigo pediu esmola a ele, aí ele estava com o bolsinho no jornal vindo de viagem, daqui de Aracaju, vindo para Capela. Aí essa história meu pai que contou. Os irmãos trabalhavam juntos, e aí o mendigo pediu, ele disse bem assim, com o jornalzinho nas costas, ele é deficiente, né, de uma perna. E aí lá vai ele, mancando, aí disse, rapaz, eu estou indo para aquela esquina ali pedir também. Ele tem condição de fazer. E a tese dele é que veio morrendo acaba de matar. Então, para você ver o que é o coração das pessoas, acham que eu tenho que ajudar, e se eu ver que ela não quer nada, na próxima vez eu dou uma cancelada. Não, está errado. Jesus nos amou primeiro, mesmo sabendo que nós ainda éramos pecadores, sem defeitos. Aquele, o mesmo que recebeu o benefício de Jesus, foi o mesmo que apedrejou, foi o mesmo que fez o mal. Mesmo assim, Jesus amou. Então é assim que temos que amar. Esquece esse pensamento que isso é coisa do inimigo, para arrancar o amor de Deus dos nossos corações. Então, tem pessoas que olhavam para aquele homem e nem olhavam, aliás, jogavam moeda, e outros que nem olhavam para ele e iam embora, porque não queriam ajudar. Tem pessoas que não queriam ver o bem de jeito nenhum. Nem com uma moedinha de 5 centavos, que é menos valor. Se tivesse menor, daria 1 centavo. E o povo não é brincadeira. Mas para você ver que pessoas que ajudam pessoas, são pessoas que realmente reconhecem o amor de Deus. E neste lugar tem pessoas chamado Pedro, chamado João, que são homens de Deus e mulheres de Deus, que serão usados por Deus para ajudar outras pessoas. glória a Deus, aleluia. E muitos olharam para ele ali, lançavam moeda, mas naquele momento Pedro e João, entrando no templo, Pedro olha para ele e diz, olha para nós. A saudação foi diferente. Ele não foi saudado com uma moedinha que lançada na sua vasilha. Ele não foi saudado com uma oferta, com perfume valioso, não. Mas ele foi recepcionado com um olhar diferente. Ele disse, olha para nós.
Nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos é mais valioso do que aquilo que você possa imaginar. Todo mundo estava preocupado, olha, veja aqui, todo mundo estava preocupado em alimentar a situação daquele homem, simplesmente manter ele naquela situação. Porque todo mundo dava uma ofertinha, uma ajudinha, mas para manter ele naquela situação. Mas Pedro e João enxergavam diferente. Eles não queriam manter aquele homem naquela situação. Eu quero te dizer uma coisa, você não é obrigado, você não tem que manter aquelas pessoas aí fora na situação que elas estão. Você não tem que deixar ficar aqui no banco sentado e dizer, eu vou manter elas, deixe elas lá. Não, está errado. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para elas e dizer, olha para nós temos algo mais importante do que a prata. Aleluia. Nós temos algo mais importante do que o ouro. Se eu te der o ouro, se eu te der a prata, você vai tornar a estar aí. Mas o que eu vou te dar aqui, você nunca mais vai voltar a sentar nessa porta. Pelo contrário, você vai entrar por ela, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina. Você pode glorificar o nome do Senhor, querido. Aleluia. Foi diferente o que aconteceu com aquele homem. Aleluia. E ele disse, olha para nós. E quando ele olhou, nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas o que te damos é que em nome de Jesus Cristo, a sua situação difícil das drogas agora seja arrancada e invertida em situação de libertação em nome de Jesus Cristo. A sua situação de enfermidade que o médico desencanou, ela seja revertida e você seja agora um homem cheio de saúde, cheio da saúde de Deus. Aleluia. É esse o Pedro e o João que Deus quer levantar nesses últimos dias. O pastor tocou no assunto de igreja, de pessoas que estão se reunindo e propagando o evangelho, a praça pública, no meio da rua. Eu vi isso e eu comentei também com o Carlos na semana passada. Eu disse, Carlos, eu estou vendo esse alvoroço ali. A igreja está se movimentando, está saindo das quatro paredes. Por quê? A resposta está, eu encontrei uma diaconisa hoje, que ela congrega na igreja, fica de frente à sua casa ali. Diaconisa, uma baixinha, que vende até bolo. Aí ela me ofereceu o bolo e aí ela conversou um pouco comigo. E ela disse, irmão, está difícil, como está difícil ganhar almas. Aí eu disse, é verdade. Mas se nós formos observar, a igreja que ganhou, a igreja que matou. A igreja que ganhou é a igreja que jogou no inferno. Você está entendendo? Porque ficam muito presos em costumes, em usos, em roupinha, em calça, em camisa, e esquece que o que salva é Jesus, e sua roupa vai queimar também, sua roupa vai para o pó. Quem salva é Cristo. A salvação, ela vem para a alma, ela não vem para esse corpo cheio de corrupção, não. É tanto que esse corpo pode subir de tanguinha, mas quando chegar lá em cima será transformado em um corpo incorruptível. Aleluia. O que eu quero te dizer, querido, é que o pecado não está nas suas vestes, o pecado está dentro do seu coração. Se você tomar a decisão de pecar, então para de pecar contra o irmão que está do seu lado, porque ele está assim, ele está assado, ele fez isso, fez aquilo. Não pense assim, porque o pecado, ele é decidido dentro do nosso coração. E quando Davi disse, olha, eu escondi, eu guardei a palavra do Senhor dentro do meu coração para que eu não pecasse contra ti. Aí você pode olhar, pastor, quantos dentro da igreja? Nós, por exemplo, visitamos a igreja nas quartas, nos domingos, se tiver na sexta, no sábado, tempo de oração, sobe e monta. Mas o nosso coração está vazio da palavra. A semente é lançada todos os dias, todos os cultos. Olha, a semente da palavra é lançada todos os cultos no seu coração. Porque você ouve, a semente é lançada, mas ela acaba sendo o quê? Roubada. Porque cai sobre os espinhos, cai sobre as pedras, vem a árvore, come. Quando a Bíblia fala de terra boa, é aquele coração que entende e guarda a palavra. Mas não só aquele que guarda, é aquele que faz uso dela constantemente para se alimentar. Aleluia. As pessoas vêm à igreja para ouvir a palavra. Se você for analfabeto, você baixa a Bíblia falada no seu celular, e aí você coloca lá, eu quero ouvir o livro de João. Ele vai falar do começo ao último capítulo.
Então, querido, não tem como a gente fugir de estudar e conhecer a palavra. Então, o que sustenta um cristão, o que fortalece o nosso coração para que quando vier as adversidades, o pecado inflamar o nosso interior, o coração está cheio da palavra e a decisão que vai ser tomada é de quê? Eu não vou pecar porque eu conheço que esse caminho é de pecado, é sem volta. Eu vou resistir, eu vou fugir. Então é isso que entendemos quando guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. Então não se preocupa com roupa, querido. Não se preocupa com coisas minúsculas, porque o Evangelho não é nada disso. Olha, coisas pequenininhas. Só vai resultar em duas coisas aqui. Você se preocupar em vão e ficar no dia do arrebatamento. Só isso. Só isso. E mais nada. Por quê? Porque o meu irmão da direita e da esquerda, ele está sendo escravo de Satanás. Enquanto nós perdemos tempo achando coisinhas minúsculas para a igreja, as almas estão sendo ceifadas, né, todos os dias. Conta-se de dentro alguns cristãos que se levantam. Essa palavra é para todos nós. Aleluia. Até para o pregador. É a Bíblia que está nos exortando, nós sairmos das quatro paredes. Isso é Deus que está movimentando. Aleluia. Nós precisamos fazer isso, sair das quatro paredes e entender que somos Pedro e somos João, chamados como apóstolos do Senhor, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, para sair para fora e ganhar essas almas que estão padecendo doentes, necessitadas, e não deixar que elas sejam tragadas por Satanás, porque o chamado da igreja é esse. Assim como você foi desviado do caminho do inferno, outras almas precisam também ser desviadas, e você que tem que acender as setas do caminho. Olha, salvação, é escuro, aí é fim de mundo. Então, querido, é isso, é o papel da igreja. E aquele homem foi restaurado, ele teve sua vida transformada. E no último versículo, nós vemos aqui, versículo 8: e de um salto se pôs em pé e começou a andar. E depois entrou no pátio do templo andando e saltando e louvando a Deus. Então nós somos a igreja do Senhor, chamados por Deus para levantar pessoas e resgatar pessoas para que estão lá no mundo, olha, se perdendo, suas vidas desgraçadas, para que elas sejam alcançadas pela nossa vida, pela palavra do Senhor, através da nossa vida, para que elas também possam entender que as suas vidas foram chamadas também para louvor do nome do Senhor. E esse homem entendeu aqui que ele foi chamado por Deus para louvar o Senhor. Ele entrou louvando a Deus dentro do templo. Irmão, essa emoção nós só estamos presentes para sentir. Uma emoção de você ver um paralítico levantar do seu lado, uma irmã que você conhece. Imagina, pastor, uma irmã que é a irmã Francisquinha, na cadeira de roda há 20 anos. Aquele homem tinha, se eu não me engano, 30 anos, 40 anos, eu acho. 40 anos, se eu não estiver equivocado. Aquele homem tinha um tempo imenso de paralítico. Imagina a irmã Francisquinha, com 40 anos, já idosa. Ela crê, o pastor diz, receba, e de repente essa irmã levanta e levanta a cadeira de roda para cima e começa a pular e glorificar a Deus. Aleluia. Você sabe qual é a emoção de ver isso? Verdade. Isso acontece. Isso acontece. Acontece. Deus não mudou, Ele é o mesmo. A igreja que deixou de se preocupar com o que realmente importa e começa a se preocupar com coisinhas pequenas, e acaba Deus deixando de fazer as coisas porque nós o impedimos. Nós não provocamos o milagre. Precisa, para que o milagre aconteça, olha para o amor que está do seu lado, irmão, para que o milagre aconteça, precisa de um provocador. Sabe por quê? Eu tenho um exemplo. Minha esposa, quando estava com aquele problema, altas vezes eu estou para ela chorando, orando, dizendo: Deus, arranca isso de mim, Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Ela provocava, ela clamava, ela pedia. Quando isso aconteceu, às vezes a gente nem, meu Deus, é algo tão simples, e de repente, às vezes não damos nem crédito tão a isso. Mas se formos parar e pensar, nós vemos que realmente o que Deus tem feito na vida de cada um de vocês é tão grande, que se fosse o momento mais oportuno da sua vida como agora, você de outrora estaria com um salto em pé, pulando, glorificando, Aleluia. dando alegria, porque Ele tem feito maravilhas no meio de vós.
Glória a Deus, É aleluia. isso, querido. Deus faz tanta coisa, mas isso já é nosso, pastor, isso já é da gente. Deus sempre dizia: lembra, Israel, eu te tirei de lá, da servidão, do Egito, do sofrimento, lembra? Lembra o que eu fiz? Lembra da terra que mana leite e mel que eu te coloquei, estava esquecido? Aí o povo... Então é isso que precisamos, é entender que onde Deus nos tirou, o que Deus fez, e sempre estar atentos a isso. Nós precisamos lembrar sempre do que Deus tem feito na nossa vida, para que quando o pastor falou, eu queria estar em casa assistindo, mas é bem verdade que ele disse, mesmo eu com pouca força, eu vou estar ali, porque eu sei que ali é o melhor lugar para estar, e eu tenho que glorificar o meu Senhor, Aleluia. porque eu tenho a certeza e a convicção do que Ele tem feito na minha vida. Então é isso, querido, como igreja do Senhor, que somos alcançados. Hoje não somos mais gentios, somos agora chamados de eleitos do Senhor. E eu posso chamar por cada um de vocês como Pedros do Senhor nesses últimos dias, no século 21. Pedros do Senhor chamados por Deus para pregoar a sua palavra, para que outras vidas sejam salvas. Quem entendeu e tomou posse dessa palavra, levante a mão e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga: Senhor, Senhor, espero que dessa vez a engrenagem venha girar. Fique de pé, por favor. Só depende de você, irmão. Essa palavra foi lançada. Não deixe cair no chão, não deixe cair na areia. Vamos deixar de canto as meninices, as coisas pequenas, as besteiras, aquilo que entrar no seu coração para tentar te entristecer com o irmão da direita ou da esquerda. Deixa isso de lado. Isso é bobagem. O que mais importa é que nós somos do Senhor e que nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor, ao ponto de sermos vasos escolhidos, usados para momentos específicos, ou em todo momento pelo Senhor, para salvar vidas que precisam. Então, como igreja do Senhor, fomos chamados, como Pedro, para ajudar, para ser usado por Deus, a ajudar pessoas necessitadas. Então você vai fazer uma oração repentina, mas dizendo para Deus: Deus, me ajuda, me ensina, me fortalece, me edifica, me mostra o que eu tenho que fazer para que eu possa tomar essa decisão de ser um Pedro nesses últimos dias. Tomar uma decisão de realmente alcançar vidas. Vidas e mais vidas. Vidas sendo salvas todos os dias. O inimigo traga vidas todos os dias. O inimigo leva jovens para a morte todos os dias. Jovens para as drogas todos os dias. O inimigo trabalha todos os dias só para destruir. Ele veio para roubar, matar. Mas o Senhor Jesus Cristo, que veio para dar vida abundante, é o mesmo Jesus Cristo que nos fortalece, nos ensina, nos mostra o caminho, pega em nossas mãos e diz: olha, vai Pedro, ganha esses para a minha salvação, ganha esses para receber a redenção do meu sangue derramado na cruz. Então peça a Deus para que Ele gere dentro de você, querido, gere dentro do seu ser, do seu coração, o desejo de almas, o desejo de ter a unção que Pedro teve, o desejo de buscar o Senhor, ao ponto de contagiar o seu vizinho da direita, da esquerda, e ganhar almas para o seu reino. Que isso não cesse, mas que isso venha resultar em outras igrejas montadas, Senhor, abertas, em outros bairros, em outros locais, porque nós não vamos parar, nós vamos avante. E isso, Senhor, é um sinal do Senhor que acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão, os jovens terão visões. Senhor, os moços, eles terão sonhos, eles serão impactados pela glória do Senhor. Ó Deus, nos últimos dias, e eles apregoarão a Tua palavra. É isso que está escrito, Deus. Então não está diferente, o Senhor está despertando a Tua igreja. Então desperta cada um de nós, Senhor. E gere em nosso coração o desejo por Tua palavra.
para que venhamos estar com o coração forte a resistir o mal, a resistir o pecado. Que venhamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Aplaudo o Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu agradeço a minha participação em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Amém, igreja? Amém. Irmão Osório.